Anos com a presença dos fenômenos El Niño e Laninha podem potencializar a sazonalidade e trazer incalculáveis prejuízos ao cultivo agrícola. Previsões climáticas precisas e com antecedência de até 12 meses podem potencialmente permitir que os agricultores tomem decisões que possam reduzir os impactos indesejados em um tempo favorável. Nesse processo, para obter maior rentabilidade, o agricultor deve tomar decisões de acordo com os fatores de produção disponíveis e a probabilidade de risco que envolvem a sua atividade. Essa questão de safrinha é viável ou não é viável, né? A nossa janela de plantio de safrinha é muito estreita, então tem que ser feito com muito cuidado isso, porque senão há perdas muito significativas, como ocorreu nos últimos 2 anos, né? Então, isso afeta todo o planejamento do agricultor, o que ele vai plantar, como ele vai plantar, quando ele vai plantar. O clima, o que ocorre hoje, e que nós temos a sensação que as coisas estão muito mais quentes, que o clima está mudando. Mas na minha percepção, pelo que a gente já leu, é o seguinte, essas questões são cíclicas. Elas vêm de 10 em 10 anos, 7 em 7 anos, o clima muda. Mas não quer dizer que ele muda definitivamente. Porque tem gente falando, o clima agora daqui para frente não vai chover mais, vai ser assim, os rios vão secar tudo e tal. Eu não acredito muito nessa tese. Eu acredito que a coisa é cíclica. Então nós estamos nós estamos vindo já de 2 anos, 3 anos com quantidade de chuva menor. Provavelmente o ano que vem também vai ser assim. Mas daqui a alguns anos volta a ter uma pluviosidade maior, né? O que acontece? Nós tivemos esse ano um período seco muito prolongado. E quanto mais se prolonga o período seco, vai se aproximando de setembro, outubro, as temperaturas naturalmente ficam muito mais altas. Choveu, a coisa volta para um patamar mais confortável para todos nós, né? Assim, a agricultura é a união de técnicas aplicadas no solo para o cultivo de vegetais destinados à alimentação humana e animal, produção de matérias-primas e ornamentação. Existem 3 fatores ligados à produção agrícola: o físico, como o solo e o clima, o fator humano, que corresponde à mão de obra em seu desenvolvimento, e o fator econômico, que se refere ao valor da terra e o nível de tecnologias aplicadas na produção. Entre os fatores naturais, sem dúvida, o clima é o que exerce maior influência no desenvolvimento da agricultura. Caso a chuva atrase, por exemplo, a lavoura fica comprometida. Se chover excessivamente, a mesma também será prejudicada. O clima, para mim, é a gente saber observar e saber trabalhar a agricultura dentro daquilo que se tem, né? Do que se tem de informação. Esse ano é o ano de El Niño, né? Então a gente sabe que o sul vai ter chuvas acima da média. O nordeste, dessa linha de latitude onde nós estamos aqui para cima, vai chover abaixo da média. Então, quem vai plantar, quem vai trabalhar com atividade que depende de clima, ele tem que estar sabendo disso. Hoje nós temos inúmeros sites que trazem informações, né, de como o clima vai ocorrer. É lógico que isso não é um exercício de adivinhação. Tem dados, tem métodos para chegar a esses resultados e essas informações. Hoje, o nível de acerto, comparado a 10 anos atrás, é estupendamente maior. Tanto que dificilmente você perde lavoura aqui nessa região por alguma intempérie que você... isso foi uma surpresa. Não. Veranicos aqui nessa região, todo ano tem. Nesses últimos 25 anos, nos últimos 25 anos, 18 anos nós tivemos veranico. Ou final de dezembro, ou janeiro e ou fevereiro. Então isso já faz parte da caracterização do clima nosso aqui. Dentre os principais fatores que influenciam a produção agrícola, destacam-se as condições climáticas, que são incontroláveis. Vários são os exemplos de quebras de safra no Brasil e no mundo, com enormes prejuízos à agricultura e à sociedade, devido à ocorrência de adversidades climáticas, como chuva, seca, geada, granizo, entre outros. Para que qualquer empreendimento agrícola seja revestido de sucesso, as respostas interativas entre clima e planta precisam ser adequadamente quantificadas e monitoradas. Preocupados com essas variáveis climáticas, um grupo de agricultores do noroeste de Minas se uniu em uma palestra para entender melhor como poderá se comportar o clima neste ano de 2016.
Essa palestra nós trouxemos o Marco Antônio, que é da Somar, que é uma empresa especializada em previsões do clima, de chuvas e tudo mais. Então ele vai traçar um panorama da previsão de chuva nos próximos meses aqui para a região. Essas informações são importantes para os agricultores fazerem o planejamento deles, saber se eles podem investir numa segunda safra após a cultura da soja, né, das variedades precoces, tanto o plantio de milho como o plantio de sorgo ou outras culturas, né? Se são viáveis ou não, se vai ter condição de chuvas que suportem isso. Olhos atentos a tudo que lhes foi passado. A cada informação nova, um ar de tranquilidade era notado. O grupo pôde entender mais sobre as variantes climáticas que o estado de Minas Gerais acabou passando neste período do ano, em especial o noroeste mineiro. O clima da região está condicionado fundamentalmente pelos valores das altitudes, acima de 500 metros, e latitude entre 14 graus e 18 graus, resultando assim em temperaturas do ar relativamente apropriadas para o cultivo de grande parte dos grãos que são produzidos no estado. O conhecimento detalhado dessas informações e como as chuvas poderão se comportar são de extrema importância para que se obtenha bons resultados. A precipitação, provavelmente, que a chuva é essencial que possa ter sucesso no investimento feito no plantio, né, das lavouras. Nós estamos vendo aí no verão que no início faltou chuva, agora está tendo uma abundância de chuva, que é positivo. E é bom o pessoal saber, né, a questão da colheita, o que está chegando, como é que vai ser, se ele vai ter que ter uma estratégia mais robusta, e também para ele implantar a próxima cultura da segunda safra, o safrinho, como dizem. A agricultura, como a maioria das atividades rurais, é um empreendimento de risco e sempre dependeu da boa vontade do clima e da sorte dos agricultores. Nos últimos anos, devido à melhoria na precisão das previsões climáticas, principalmente pelo uso de satélites e de computadores com programas especializados, os agricultores podem contar com um auxílio muito valioso para evitar prejuízos e maximizar suas produções. O mês de fevereiro tem tudo para ser um mês com condições mais favoráveis à colheita, porque volta a chover bastante no sul do Brasil e com isso, chovendo lá no sul, as chuvas não ficam tão concentradas sobre aqui a região. Então nós vamos ter períodos um pouquinho mais chuvosos e períodos mais secos. E aí, isso vai dar tanto para fazer a colheita da soja quanto o plantio do milho safrinha. E o produtor que está nos assistindo agora pode ficar tranquilo que tanto o mês de março quanto o mês de abril, até mesmo o mês de maio, vão haver chuvas para cá, ou seja, beneficiando as lavouras de segunda safra. Lógico que essas chuvas não vão ser tão volumosas como foram em 2014, até mesmo em 2015, que favoreceu muito o milho safrinha. Mais de um lado vão ter chuvas, não vai ser meses totalmente seco, mesmo com o El Niño que nós estamos vivendo agora. Em décadas recentes, o uso da agrometeorologia na agropecuária foi aumentando, em parte devido aos estudos de laboratório, casa de vegetação e campo, nos quais as respostas biológicas têm sido medidas sob condições controladas. Em outras palavras, os meteorologistas voltados ao campo estudam todas as variações climáticas que possam ocorrer ou que já estão ocorrendo, para assim obterem respostas rápidas para os agricultores. Não é porque um ano choveu demais, esse ano vai chover menos ou vai chover mais, não. Cada ano é um ano. Então, o produtor que quiser ter sucesso sempre vai ter que estar de olho nas previsões, acompanhando as previsões, porque o clima é isso, o clima é cíclico. Ainda bem porque isso dá uns empregos pra gente, né? Mas de uma certa forma, ele é cíclico. Então, pra gente ter uma ideia, esse ano, na safra 15/16, nós estamos sob efeito de El Niño. E na safra 16/17 nós vamos estar sob efeito de Laninha, ou seja, uma condição totalmente diferente de clima. Então, se o produtor não estiver atento, como aconteceu na primavera, que foi extremamente seca, teve muitas perdas por falta de chuvas, né? Então o produtor que estava atento, ele conseguiu pegar essas janelas de plantio e hoje vai produzir bem. Outros que não estavam tão ligados na previsão tomaram prejuízo ou estão tomando prejuízo com isso. Então, hoje, o clima é cíclico e ele tem que cada vez mais observar as previsões meteorológicas.
Música